Hoje eu quero falar com você sobre a fé que suporta. A fé que suporta, ela vence o improvável. Eu quero compartilhar com você a início 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 7. E eu pego a parte da expressão onde o apóstolo Paulo diz: de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra, o seu coração, nessa noite mais uma vez. Que fé é essa que você tem? Que fé é essa que está dentro do seu coração? Qual é a fé que você carrega na sua vida? Uma fé que é capaz de vencer, mas não é capaz de suportar as derrotas, as perdas da vida. Hoje eu quero mexer com você, mexer com o seu coração e levá-lo a considerar sobre isso. Você precisa estar preparado. Você precisa ter uma fé preparada para suportar. Prepare-se para suportar. Prepare-se para suportar dias difíceis da sua vida. Prepare-se para suportar decepções da sua vida. Prepare-se para suportar portas fechadas. Prepare-se para suportar dias tristes. Prepare-se para suportar dias de dor. Prepare-se para suportar dias de perda. Prepare-se para suportar dias maus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele vai dizer: por isso, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês sejam capazes de suportar o dia mau, para que suportem o dia mau e permaneçam inabaláveis. E depois ele diz: e tomem o escudo da fé, a fé que nos sustenta, a fé que suporta. Tome o escudo da fé, para que possam apagar as flechas inflamadas do inimigo, do maligno. A fé que suporta vence o improvável, vence os ataques do maligno, vence as lutas da vida. Agora eu quero lembrar você de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versos 16, 17 e 18. Abacuque vai dizer, vai compartilhar da sua fé, da sua posição em Cristo, em Deus, e vai dizer: mesmo não florescendo a figueira, ainda que não haja uva na videira, ainda que não haja safra das azeitonas, ainda que não haja alimento na lavoura, no campo, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que não haja bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano Deus, é a minha força. Ele faz o meu pé ligeiro como a corça, e Ele certamente me faz andar e me habilita a andar em lugares altos. Sabe o que significa isso? O Abacuque, ele tem uma visão espiritual, uma visão dada por Deus, de um tempo que está chegando. É um dia mau, é um tempo terrível. Abacuque tem uma visão de Deus, de que o inimigo está chegando, mas ele vem para destruir a terra, para devorar. Ele vem como um devorador, como um destruidor. Nada vai sobrar. Então ele já tem uma visão de um caos, uma visão de uma destruição, e ele está dizendo: eu estou preparado, eu estou pronto para enfrentar os dias maus, eu estou com a minha fé preparada. Então, mesmo que não floresça a figueira, a minha fé está preparada. Mesmo que não haja uva na videira, a minha fé está preparada.
Mesmo que não haja safra de azeitonas nas oliveiras, a minha fé está preparada. Mesmo que não haja alimento nos campos, a minha fé está preparada. Mesmo que não haja ovelhas nos currais, a minha fé está preparada. Mesmo que não haja bois nos estábulos, a minha fé está preparada. Por quê? Porque o Senhor, o soberano, Ele é a minha força. É Ele que é a minha força. E eu sou movido, eu sou sustentado por uma fé. Eu permaneço e suporto por uma fé em Deus, e Ele é a minha força, e Ele me faz andar num novo nível. Ele me leva a um novo nível, a um patamar mais alto. A fé nos faz viver num nível mais alto. Agora, quem não se prepara, não suporta. O Abacuque está dizendo: estão se aproximando dias terríveis, mas eu estou preparado para enfrentá-los. Eu não digo para você que eu estou preparado, mas eu digo para você que pelo menos eu estou consciente. E talvez a nossa preparação comece por uma consciência, uma fé madura, uma fé sólida, uma fé não pretensiosa, não uma fé iludida, mas uma fé que entende, uma fé que sabe. E talvez isso nos prepare, talvez isso nos habilite a enfrentar os piores dias, os dias mais difíceis. Irmãos, hoje eu quero falar sobre fé, sobre a perspectiva do apóstolo Paulo, e também eu quero avançar depois, falar sobre Jesus e sobre a visão de Jesus acerca da fé. E durante todo o tempo a visão será da fé como uma semente. A fé é comparada como uma semente. E eu amo a ideia e a visão da semente na Bíblia. A Bíblia fala fartamente sobre semente, e fala sobre a fé como semente, a nossa vida como uma semente, e isso me inspira, isso me motiva. Mas eu não vou poder me aprofundar demais sobre a semente, mas eu quero que você guarde no seu coração uma visão. A semente, ela, quando é plantada, ela fica sozinha na terra. Mas ninguém que olha para uma semente lá, ou que sabe que uma semente está lá, plantada, fica olhando para ela e diz assim: coitadinha dessa semente. Ah, mas ela está tão sozinha aí na terra, e olha que lugar sujo que ela está. Olha, ela está num lugar fechado, ela está num lugar sufocado, ela está num lugar escuro, coitadinha da semente. Por que nós olhamos para a nossa vida assim tantas vezes? Por que nós nos vitimizamos? Por que a gente acha que nós estamos vivendo num tempo digno de dó, quando nós passamos por um processo de crescimento? Porque é desse jeito que funciona. A semente precisa ser enterrada sozinha, num lugar escuro, para que ela seja semente. A minha fé, para ser fé, a minha fé para crescer, a minha fé para evoluir, desenvolver, amadurecer, dar fruto, ela precisa ser sufocada, precisa ser enterrada, ela precisa estar num lugar fechado e escuro, para que ela possa gerar o seu fruto. A fé cresce em lugares ocultos, a fé cresce em lugares escondidos, a fé desenvolve em lugares escuros, a fé desenvolve em lugares sufocantes. Isso é a nossa fé. E a sua fé precisa estar preparada para suportar, porque a fé que suporta vence o improvável. A fé precisa suportar as fases escuras da vida. A sua fé suporta as fases ocultas da vida. A sua fé suporta as fases escuras da vida. Aquelas fases onde você se sente sufocado, sozinho, embaixo da terra. Já viveu momentos assim? Eu acho que eu estou falando para pessoas que estão vivendo momentos assim, aonde você se sente isolado, sozinho. Esse é o momento apenas da esperança. Esse é o momento onde tudo que você pode fazer é esperar. Esperar. Quando você planta uma semente, não adianta você imaginar que imediatamente, instantaneamente, ela vai brotar, germinar, crescer e frutificar. Você sabe, é necessário que haja um tempo de espera. Tudo que eu posso fazer é esperar. Quem planta uma semente espera que um dia a semente cumprirá o seu destino. A fé vem do escuro. Acontece sem com que ninguém veja. O que está acontecendo hoje na sua vida, ninguém vê, ninguém sabe. Há coisas que nós não somos capazes de entender, nem de enxergar. É no silêncio, é no oculto.
A maior parte da nossa vida evolui, a maior parte da nossa vida cresce, desenvolve e aparece quando não se vê nada. É lá no oculto, é lá no secreto, é lá no escondido que as coisas acontecem. Não é porque você não vê que não está acontecendo. Você só percebe quando a semente vence, quando a semente brota, quando ela sai da terra, aí aparece o resultado. Há coisas que você está vivendo hoje, que você não vai ver o resultado hoje, mas um dia essa fé vai romper, esse resultado vai surgir, vai acontecer, e aí se tornará um testemunho, e todos poderão ver, todos poderão olhar e se impressionar com a grandeza de uma semente pequena, mas que cresce, se torna grande. Grandes coisas Deus tem preparado para a sua vida. Paulo deixa claro que quem dá o crescimento é Deus. Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, como lemos, versículo 1. Mas é Deus quem dá o crescimento. Ele vai dizer, eu plantei, o Apolo regou. Nós que trabalhamos aqui pregando o evangelho, e ele está utilizando a ideia do evangelho como uma semeadura, a ideia da fé como uma semente. Eu planto, alguém vem atrás de mim e rega, mas quem é que dá o crescimento? É Deus quem dá o crescimento. Só quem faz crescer é Deus. Só Deus tem o poder da vida. Quem faz a semente romper do solo é Deus. Então escute isso aqui: quem tira você de uma fase escura, quem tira você de um lugar escondido, quem tira você de um lugar oculto e traz para a luz é Deus. Quem gera o crescimento na sua vida é Deus. E essas fases de escuridão são fases que muitos não suportam. Eu quero falar para você que a fase da desistência é a fase em que a semente está no oculto. Quando os resultados estão aparecendo, a gente se motiva, a gente ganha um impulso, ganha uma força. Todo mundo quer saber da colheita, todo mundo quer saber do crescimento, todo mundo quer saber dos resultados, mas há uma fase poderosa, há uma fase profunda, aonde nós precisamos permanecer, aonde nós precisamos nos manter. É a fase que nós precisamos suportar, e é o lugar onde existem as maiores desistências. É a fase escura, é a fase oculta, é a fase do isolamento, é a fase onde você está vivendo sozinho com Deus, é a fase aonde a sua fé precisa suportar. Você precisa de uma fé que suporta para vencer o improvável. Estamos habituados, a ter uma explicação para todas as coisas. E quando a gente não tem explicação, a gente fica como? Perturbado, angustiado, aflito, e a gente quer buscar uma resposta. A gente pergunta para Deus, a gente quer que a Bíblia explique, a gente corre para o pastor, vai a um líder, a gente quer entender, não sei o que tem, mas a gente quer entender as coisas que estão acontecendo, para que o nosso coração, quem sabe, se aquiete. Mas nós estamos hoje falando de fé, e é um negócio diferente. Nós não teremos explicação para tudo, porque é a fase oculta. No momento onde a fé, ela desabrocha, aonde ela acontece, aonde ela surge, é na fase oculta que nós temos que suportar. Aí a fé é fé, é na fase oculta. É o momento onde nós precisamos, sem ver, continuar esperando, acreditando e regando. Ainda não tem crescimento, mas eu rego. Ainda não tem resultado, mas eu rego. Ainda não tem fruto, mas eu rego. Regue a semente, irmão, irmã, regue a semente. Mesmo não tendo nada para se ver, já é tempo para se regar. E é por isso que você vai prevalecer nesse tempo, nessa hora, aonde você não vai deixar a sua fé morrer. É um tempo improvável, é um tempo difícil, é um tempo de sequidão, é um tempo de isolamento, é um tempo escuro, é um tempo abafado, é um tempo de pressão, é um tempo oculto, mas você está regando a semente. Só quem tem a capacidade de regar terá a capacidade de ver o tempo da colheita.
Quem hoje não tem a capacidade de regar, não terá a capacidade de viver e ver o tempo da colheita, o resultado da colheita. Regue a fé no escuro, regue a fé no oculto. Não desista de nada que você plantou, não desista de nada que Deus te deu. Não adianta, irmãos, ter crido em outros dias. Você precisa crer todos os dias. Todos os dias. Você não pode deixar de crer nenhum dia. E nos dias maus, principalmente, você precisa ter uma fé que suporte para vencer o improvável, para vencer os dias maus. Eu sei o que eu plantei. Você sabe o que você plantou. Cada um aqui tem uma história com Deus. Cada um aqui recebe uma palavra. Quantas palavras você já recebeu de Deus? Cada palavra é uma semente. Cada palavra é uma semente de Deus. E você guarda aquela palavra no seu coração. Guarda a palavra no seu coração. Aliás, o salmista diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando você coloca uma semente no solo, ela está escondida ali. Vem alguém e passa, nem sabe que você plantou, mas você sabe que você plantou, está escondido. Eu escondi a palavra do meu coração, que é para eu poder prevalecer contra o diabo, prevalecer contra o maligno, prevalecer contra as lutas dessa vida. Está escondido, está guardado, mas um dia ela vai sair deste lugar e ela vai brotar. Porque eu reguei. Regue a semente, regue a semente. Eu sei o que eu plantei. Quem planta volta, não desiste. Volta para regar. Quem planta, volta para cultivar. E quem planta, irmãos, volta para colher. Então diga comigo hoje: plantar, regar, cultivar e colher. Plantar, regar, cultivar e colher. Plantar, cultivar, regar e colher. Então só a igreja. Que você olhe para você mesmo e você continue dizendo isso para você: eu vou plantar, eu vou regar, eu vou cultivar e eu vou colher. Eu vou plantar, eu vou regar, eu vou cultivar e eu vou colher. Ele cresceu, diz a palavra de Deus, como um broto tenro, em uma raiz saída de uma terra seca. O que é isso? O que é isso? Que visão é essa? É a visão de Jesus. É a visão de Jesus em Isaías, capítulo de número 53. Uma visão terrível, uma visão horrenda. Jesus, homem de dores, que sabe que é sofrer. Quem olhasse para ele não o admiraria. Não havia parecer nem formosura sobre ele. Que imagem a do Messias na cruz, Jesus o Salvador, o sofredor, sangrando ali. Que momento de sequidão, que momento de escassez. Mas ele cresceu como um broto terro, com uma raiz saída de uma terra seca, de um ambiente improvável, de uma realidade improvável, mas de uma fé, de uma posição que suporta e supera o improvável e vence, porque a vida vence. E ele disse, Jesus disse: se a semente cai no chão e ela não morre, ela fica só. Se a semente cai no chão e ela não morre, ela não gera vida, ela não cumpre o seu propósito. E ele está dizendo: se eu não morrer, eu sou a semente. Se eu não morrer, eu sou a semente. E não cair no chão e não morrer, eu não vou gerar vida. Então cai a semente. E então ele cresceu como um broto tenro, com uma raiz saída de uma terra seca. Jesus está se apresentando como um modelo de semente. Jesus está se apresentando como um modelo de fé, de vida, para que você possa olhar nos momentos mais improváveis. Você vai crescer, você vai dar fruto. A vida de Deus está em você. Algo maravilhoso vai surgir desse buraco escuro que você se encontra hoje. É uma semente plantada, é um buraco escuro, é um lugar fechado, é um lugar oculto, é um lugar sujo, mas há lá dentro, lá embaixo, um potencial de vida. Se você regar com fé no escuro, vai vir a luz, será revelado à luz dos olhos, uma nova fase nascendo e surgindo com frutos benditos de Deus. Suporte a fase escura, esse ambiente desconfortável, supere isso. É só uma fase, porque você vai florescer e vai frutificar para a glória de Deus. Pode começar a comunicar, pode começar a pregar, pode começar a declarar.
Declare para os céus, declare para si mesmo, declare e anuncie para a sua alma, anuncie para as pessoas, declare para as pessoas: eu vou brotar, e eu vou brotar numa nova fase, eu vou surgir numa nova versão, cheia de frutos. Quem me viu como uma semente não sabe o que é, não sabe qual é o meu destino, mas quando florescer, quando brotar, quando dar o fruto, todos saberão quem eu sou. Eu estou plantado em Deus, queridos, eu estou plantado em Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou plantado em Deus. A minha melhor versão, irmão, está brotando agora. Andei oculto, andei por uma fase oculta da vida. Quem olhava não via nada, mas eu sou uma semente que estava escondida, e eu estou surgindo numa nova versão para a glória de Deus. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você, de cada um de nós. Começa a dizer: logo eu estarei de volta. Eu estou escondido agora, ninguém me vê, ninguém sabe onde eu estou escondido agora, mas logo eu estarei de volta. Logo a minha melhor versão, ela vai surgir. Logo a minha melhor versão vai aparecer. Logo a minha fase vai surgir, porque eu estou plantado em Deus, eu estou plantado no Senhor. Logo o meu equilíbrio emocional, ele vai voltar. Logo a minha vida, meu temperamento, ele vai se ajustar. Eu estou adorando na fase escura, eu estou adorando na fase oculta. Então logo a luz vai surgir sobre mim. As minhas emoções vão equilibrar, porque eu estou regando na fase escura. Ninguém está vendo, mas eu vejo pela fé, eu creio pela fé. E a fé é a prova daquilo que não se vê, e é a certeza daquilo que eu estou esperando. Pode esperar, porque os frutos de Deus estão chegando. Pode esperar, porque vai brotar, vai surgir dessa terra seca um broto tenro, vai surgir raízes, e a vida de Deus vai florescer para a glória do Senhor. Você está numa fase oculta, mas a semente, ela vai revelar o seu destino. Você não existe, querido, para o dia de hoje. Você não foi formado para o dia de hoje apenas. Você, no dia de hoje, você tem que olhar para o seu dia de hoje e entender que você não foi destinado para um dia. Você não foi destinado apenas para um momento. Então olhe para o seu dia de hoje de uma maneira diferente. O dia de hoje eu enfrento. O dia de hoje eu luto. No dia de hoje eu supero. No dia de hoje eu suporto. Mas você foi feito para algo muito maior do que o dia de hoje. Você foi feito para um destino, e o seu destino é a eternidade em Deus. O seu destino não é o dia de hoje, o seu destino não é a vida de agora, o seu destino é a eternidade com Deus. Há um potencial de vida. A palavra do Senhor diz que Ele plantou dentro de nós o desejo, o anseio pela eternidade. Há uma semente de eternidade. O meu destino é a eternidade com Deus. Regue a semente, regue a semente, regue a semente. Você precisa regar a semente, mas talvez você se sinta como alguém que não tem mais forças. Sabe quando você diz: eu não aguento mais, não tem mais de onde tirar, eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou exaurido, estou seco, não tem mais de onde tirar para poder regar essa semente. Eu não sei, mas eu acho que essa semente vai morrer aí, porque não há mais recurso em mim. Talvez você se sinta assim, sem força, sem recursos. Não há mais água para regar a semente. Eu não tenho mais água para regar a minha fé. Não tenho mais água para regar o meu casamento. Não tenho mais água para regar os meus sonhos. Não tenho mais água para regar a minha vida. Não tenho mais forças nem para falar, nem para orar, nem para falar com Deus. Eu não tenho mais força. O que é que eu faço? Como que eu rego a semente? Irmãos, hoje eu quero abençoar a sua vida. Nessa noite eu quero abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Erga sua mão para cá. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente vai voltar, vai voltar, vai voltar com cantos de alegria, trazendo os seus resultados, os seus peixes, os seus molhos. Então diga comigo: aquele que sai chorando. Diga comigo: sai chorando, voltará com alegria. Eu saio chorando, diga, mas eu volto com alegria.
Diga glória a Deus, aplauda Jesus. Você vai voltar, não importa como você saiu, importa como você vai chegar. O seu destino não é hoje, o seu destino não é agora. Deus plantou a eternidade na sua vida, o seu destino é a eternidade. A eternidade está viva dentro de você, vibrando dentro de você. Você tem um jeito misterioso, um jeito profundo de alimentar o que Deus colocou dentro de você. Eu vou plantar e colher para a glória de Deus. Eu vou plantar e colher, chorando, mas plantando, chorando, mas eu planto, eu continuo, porque eu creio, eu vou voltar com colheita de Deus. Eu saio chorando. Há pessoas hoje aqui que saíram de casa chorando. Talvez não se veja nos olhos, mas se vê na alma. Jesus sabe. Tem gente hoje aqui chorando, saiu de casa chorando, mas vai voltar em nome de Jesus. Erga sua mão para cá. Vai voltar hoje para casa com alegria, com cantos de alegria. Vai voltar para casa diferente, sorrindo. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, vai voltar sorrindo. Se você não tem água, chore. Se você não tem água para regar semente, chore na semente. Chore, regue as suas sementes com lágrimas. Que poder que há numa semente regada por lágrimas. Mas não, eu preciso te orientar. Eu preciso trazer uma direção de Deus, do céu, espiritual, e dizer para você, não é qualquer choro. Não é qualquer choro, querido, entenda, para que funcione, para você regar semente, chore da semente, mas não é o choro da derrota, não é o choro da falência, não é o choro da desistência, não é o choro da vítima, é o choro da esperança, é o choro da fé que suporta e que vence o improvável, em nome de Jesus. Chore com esperança. A esperança de que eu vou voltar com alegria. Chore com a esperança de quem vai colher e trazer na volta os resultados. Mas alegria, querido, olha, ainda que você esteja chorando nessa noite, ainda que você tenha entrado aqui chorando nessa noite, a palavra de Deus diz que tem um limite, até a meia-noite, ou até o final desse culto. Chore por uma noite, porque a alegria vai romper, vai chegar, as lágrimas vão parar e vão dar lugar para uma manhã. Que amanhã é essa? É a manhã da colheita, é a manhã da alegria, é dos cantos de alegria, da celebração, dos resultados que Deus vai gerar sobre a sua vida. Irmãos, o segredo não é chorar, o segredo é plantar e chorar sobre a semente, chorar em cima da semente. Se você sair chorando e plantando, você vai voltar sorrindo, você vai voltar a sorrir. Essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Você vai voltar a sorrir. Pessoas vão voltar a sorrir. Eu posso estar chorando ainda, eu posso ainda estar chorando agora, mas eu vou voltar a sorrir. Eu creio, eu tenho certeza, eu tenho esperança. Eu vou voltar a sorrir. Eu estou chorando, mas eu estou chorando em cima da semente. E eu creio que eu vou voltar a sorrir. Eu vou voltar a ter alegria. Eu vou voltar a ter colheita, a viver resultados. A palavra de Deus diz, Salmo de número 56, verso 8. Que palavra linda, profunda. Registra tu mesmo, Senhor, o meu lamento, e recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão anotadas todas elas no teu livro? Sabe o que é odre? O odre era um recipiente aonde se guardava o vinho. E agora Deus está dizendo, o salmista está dizendo, Senhor, tu guardas as minhas lágrimas, o meu lamento e as minhas lágrimas no teu odre. Tem um significado espiritual profundo nisso, porque o odre é o lugar onde você guarda o vinho, e o vinho na Bíblia é a representação da alegria. Então, como Deus pode guardar no lugar que está destinado à alegria, a tristeza? Qual é o maior símbolo da tristeza? Qual é o maior símbolo da dor, da angústia, do gemido? São as lágrimas. Que coisa louca, mas a Bíblia está dizendo então que Deus pega o símbolo, a representação da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza, e põe dentro de um lugar que simboliza alegria. Porque ele diz,
você sai chorando. E quando vem para mim, eu tomo e eu transformo e volto para você, para que o seu choro se transforme em alegria, porque você sai chorando e você voltará com alegria. Me dá suas lágrimas, me dá suas lágrimas. Eu quero todas elas. Eu vou guardar cada uma delas e eu vou transformar cada uma delas. Eu vou fazer e converter o seu choro em riso. Você vai sair chorando, mas vai voltar com alegria. No meu odre há transformação. Na minha presença se converte, se muda, transforma. É tudo novo e diferente. Chore enquanto planta, haverá alegria da colheita. Irmãos, é bom passar por algumas fases da vida aonde a gente chega aqui na igreja, vem para a igreja se arrastando. Se alguém soubesse o estado lá dentro. Se alguém soubesse os cacos. Se alguém soubesse, sabe, os retalhos, os trapos que estão dentro de mim, quando eu estou aqui dentro. Há tempos que é bom nós entrarmos na casa do Senhor e virmos para a igreja nos arrastando, porque eu preciso aprender que estar aqui, irmãos, não é uma questão apenas de conforto, de conveniência, de uma fase legal, de uma fase boa. Porque eu estou tão feliz, então vou para a igreja para cantar, para adorar, para ver meus irmãos, né? Porque eu preciso estar lá, porque eu estou bem, então eu vou lá para agradecer. Não, mas eu tenho que entrar aqui me arrastando, chorando. Eu tenho que entrar aqui mal mesmo, para dizer, não importa a fase escura, a fase oculta, a fase sufocante, a pressão sobre a semente, mas eu permaneço regando a semente. Eu continuo, eu vou sair desse buraco, eu vou sair dessa fase. Quando brotar, a luz voltará sobre mim. Não importa o que aconteceu, querido, regue. Não importa quanto tempo essa fase está escura na sua vida, regue. Deus escondeu você para crescer. A semente é escondida na terra para crescer. Você está escondido hoje para crescer. Você está enterrado hoje para crescer. Você está vivendo uma fase isolada, sozinha, oculta. Você está debaixo de uma pressão, uma sujeira. Quem sabe tem adubo, tem estrume, tem lixo em cima de você. Mas tudo isso é para você crescer. Você talvez não consiga entender, você não saiba explicar, mas Deus escondeu você para você crescer. Deus está te ensinando a confiar na fase oculta. Deus está te ensinando a confiar e acreditar nele na fase da escuridão. Seja lá o que você esteja enfrentando na sua vida, e seja lá, Deus quer falar com você. Seja lá o que você tenha perdido, seja quais foram as suas perdas na vida, não é necessário que nada aconteça, não é necessário que nada melhore na vida para que você melhore. Não é necessário que nada na vida melhore para que você melhore, porque crescimento vem da capacidade de suportar, uma fé que suporta. Eu quero partilhar um outro texto que está em Mateus capítulo número 17. Mateus capítulo 17. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Mas eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, podem dizer a este monte: sai daqui para lá, e ele irá, mas nada lhe será impossível. E se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: sai daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Diga comigo: nada nos será impossível. O cenário aqui é de Jesus descendo o monte de transfiguração com 3 apóstolos. Ficaram alguns lá embaixo. Chega um pai desesperado e aflito, porque o seu filho está endemoniado, e o demônio estava bagunçando com a vida. Jogava ele no fogo, jogava ele na água, era um desespero. O texto descreve, e esse pai está desesperado. Só quem está no limite sabe o que significa isso. Só quem está nos limites da sua paciência, da sua força, do seu ânimo, da sua fé, é que sabe disso.
E ele diz: eu não aguento mais viver esse clima dentro da minha casa, não aguento mais viver desse jeito. E eu amo esse menino, é meu filho, mas eu não aguento mais conviver e viver com quem eu amo do jeito que está. E esse pai está como? Ele chega como? Por gentileza, por favor, eu gostaria de pedir a vocês que orassem pelo meu filho. Não, ele está gritando. Ele esqueceu, inclusive, que é uma multidão ali, e ele está trazendo os problemas mais pessoais e profundos da sua vida, da sua casa, da sua família, publicamente, gritando. É como se você levantasse aí do seu lugar agora e dissesse assim: pastor, eu também não aguento mais esse homem aqui não, esse marido aqui, não aguento mais. Ou você levantasse e disse: pastor, essa mulher, não suporto mais, não consigo mais voltar para casa com ela. Segura, irmão, não levanta não, segura. Mas é como se você dissesse isso publicamente para todo mundo ver e ouvir: eu não aguento mais a minha esposa, não aguento mais o meu marido, não aguento mais o meu filho, meu pai, minha mãe. Esse pai está tratando o seu problema publicamente. O que a gente faz? A gente: pastor, eu gostaria de marcar um horário com o senhor na sua agenda. Aí você vai lá no gabinete, compartilha, né? Ninguém precisa saber da sua vida, é só você e Deus, o pastor, e a gente vai lá orientar você. Não, esse pai, ele está gritando, ele está desesperado, ele está aflito. Eu não aguento mais. Ele está tratando de um problema pessoal, porque esse pai está no limite. E Jesus vai lá e resolve o problema. E Jesus vai lá e expulsa o demônio. Jesus vai lá e liberta o menino. Ele devolve o menino bom para o pai. Acabou o problema. Mas quando Jesus acaba o problema, começa outro problema. Porque agora os discípulos que oraram pelo menino, os discípulos que tentaram repreender o demônio, eles querem entender o que aconteceu. E eles vão perguntar: está tudo escrito aqui, eu acabei de ler para você. Por quê? Por que a gente não conseguiu? Se nós somos crentes, se nós somos teus discípulos, se nós temos autoridade, andamos contigo, por que a gente não conseguiu? Os discípulos querem entender aonde foi que nós erramos. Por que nós oramos e não aconteceu nada? Há momentos em que nós precisamos perguntar para Deus: por que a nossa vida não está dando certo? Por que se eu ando na tua presença? Por que se eu sou crente, a minha vida não está funcionando? Às vezes nós estamos falhando, nós estamos errando, mas nós não gostamos de falar dos nossos fracassos. A gente quer contar para todo mundo o nosso sucesso, mas a gente não quer falar sobre os nossos fracassos. Se você quer vencer na sua vida, querido, não ignore os seus fracassos. Não ignore as coisas que não funcionam. Não ignore o que não está dando certo. A questão não é você talvez ser demitido. Todo mundo pode ser demitido. Todo mundo pode ficar desempregado. A questão que você deve perguntar e entender é: por que eu não paro em emprego nenhum? Porque toda hora eu estou demitido. Porque toda hora eu estou na rua de novo. O que está acontecendo comigo? Há momentos que você tem que se interessar: por que a vida não anda? Por que a vida não funciona? Não apenas ignore, não faça apenas de conta. Não ache que foi apenas mais uma injustiça, mais um emprego, uma porta que se fecha. Mas comece a entender na sua vida: por que a minha vida não está funcionando? Irmãos, esse texto é um texto de extremos, porque Jesus, ele pega, para ilustrar, usa uma metáfora. Ele fala de uma semente. Qual a semente? A menor de todas. Grão de mostarda, a menor de todas as sementes. E ele vai colocar agora no ringue, para o enfrentamento, uma sementinha quase invisível, que pode escorrer pela entre os dedos, diante do quê? De uma montanha. Você imagina isso? Que combate é esse? Desigual. Uma semente quase invisível, uma montanha gigante, enorme. E ele põe frente a frente. Esse texto é um texto de realidades extremas. É estranho para nós. Entender isso aqui é muito estranho, porque a nossa mente raciocina na questão do equilíbrio, na questão da igualdade, da proporcionalidade, para que haja um enfrentamento. Ou seja, quanto maior o desafio, mais eu preciso. Eu preciso de mais força, eu preciso de mais conhecimento, mais informação. Eu preciso de mais influência, mais dinheiro, mais ajuda. Quanto maior o problema, mais recursos. Mas Jesus desconstrói o pensamento, dizendo: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, pequeno, vocês podem vencer coisas muito maiores, grandiosas, como uma montanha.
É o poder da fé. A sua fé não precisa ser proporcional a uma montanha para vencer uma montanha. No enfrentamento, num combate, nós buscamos sempre a visão do proporcional. Então nós temos categoria: peso pena, peso médio, peso pesado. Então é por peso, é nivelado por proporção. Mas agora Jesus está dizendo, não, no mundo espiritual, no reino espiritual é diferente. Essa é a minha mente. Se a montanha ela é gigantesca, eu preciso de uma fé gigantesca. Se o problema é grande, eu preciso de uma fé grande, porque nós estamos sempre tentando buscar uma fé maior, crescer na fé. Para quê? Para poder superar os problemas, as dificuldades. Mas não meça as suas possibilidades pela proporção do que você tem. Não meça a possibilidade da sua vitória, Jesus está ensinando, pela proporção do que você tem, por aquilo que está nas suas mãos, mas por aquilo que está em Deus. Em Deus, irmãos, não há limites. A dívida é grande? Então, a dor é grande? Então, o problema é grande? A luta é grande? Não, Jesus está dizendo, você pode vir com o que você tem. Você pode se mover com aquilo que você tem agora. A semente é pequena, mas a semente, ela pode crescer. A semente é pequena, mas ela tem potencial de desenvolver. A semente é pequena, mas ela pode produzir. A semente é pequena, mas ela pode gerar. A semente é pequena, mas há um poder ilimitado da semente. Há possibilidades da semente, porque nós estamos falando da fé. Então a visão de Jesus é: não se impressione pela montanha, porque toda montanha já atingiu o seu limite. Toda montanha, ela não cresce mais. Toda montanha não tem o poder de reproduzir. Toda montanha já atingiu o seu potencial máximo. A montanha é morta, mas a fé é viva. O medo tem limite, a dor tem limite, sofrimento tem limite, mas a fé em Deus não tem limites. O que Deus plantou em você, querido, tem potencial de crescer, de desenvolver, de multiplicar, de muitas possibilidades, além daquilo que você pode imaginar, de fazer o impossível. Nós estamos acostumados a trabalhar na medida da proporção, mas o reino de Deus é o reino do absurdo. O reino de Deus é o reino do improvável. O reino de Deus é o reino do inexplicável. A fé que suporta vence o improvável. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias ou sábios, e escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Uma semente, uma montanha. A fé remove montanhas. É um menino, Davi, enfrentando o gigante Golias. É o grão de mostarda contra uma montanha. É a fé que vence o improvável. Pare, querido, de se impressionar com o que o diabo fala. Pare de se impressionar e se assustar com aquilo que você vê. O Davi não se assustou com o que ouviu. O Davi não se assustou com o que viu. Ele era um gigante, mas ele não se assustou. Ele ouviu afrontas, mas ele não se assustou. Ele, pela fé, ele enfrenta e ele vence. Pare de se impressionar com aquilo que o diabo fala. Ouça o que Deus diz. Ouça o que Deus diz. A montanha é grande, a montanha é imponente, a montanha é pesada, tem vida atrás dela e você não vê, não enxerga, porque a montanha limita a sua visão. Esse é o problema de quem está diante de uma montanha. Você não é mais capaz de enxergar as coisas que estão por detrás da montanha, porque a sua visão está impedida pelo obstáculo à sua frente. Ela te impede de ver outras realidades atrás dela, mas elas existem. Ela bloqueia a sua visão de futuro, ela bloqueia os seus sonhos. Há oportunidades atrás da montanha, mas você não consegue ver. Nós não enxergamos o amanhã, não enxergamos as possibilidades, não conseguimos enxergar os nossos sonhos. A montanha pode estar ali há anos, querido. A montanha é intimidadora, mas não é o que você vê, é o que Deus diz para você. Não é o que você vê, é o que Deus diz. A boca de Deus diz: tudo é possível. É o que nós lemos aqui na palavra de Deus. Jesus está explicando aos seus discípulos: a fé é pequena,
A fé é como um grão de mostarda, mas um grão de mostarda, uma fé pequena, pode dizer uma montanha: saia daqui, e ela vai sair, porque tudo é possível. Ministério de louvor. A fé, irmãos, não é sobre ser grande. Fé é sobre confiar na grandeza de Deus. Fé não é sobre você ser grande. Fé é sobre você confiar na grandeza de Deus, e montanhas serão removidas, é o que diz Jesus. Para vencer, você não precisa crescer diante dos homens. Para vencer, você precisa diminuir diante de Deus. Quando você diminui diante de Deus, você pode crescer na sua fé. Não são os diplomas que fazem você vencer. Não são os seus potenciais, a sua capacitação profissional que te faz vencer e crescer. Não é aumentando os seus recursos que faz você crescer. Deus te chama dizendo: pega o que você tem e vem para mim, e você vai mover montanha. Não é o que você tem, é o que eu te dou. Não é o que você vê, é o que você ouve acerca de mim. Fica de pé, querido. Não se importe com o tamanho da montanha. Não se importe com as dificuldades da vida. Não se importe com o que você vê. Se importe com o que você ouve. Ouça a voz de Deus. Eu quero encerrar essa palavra, querido. Você não tem o suficiente. Eu não tenho o suficiente. A montanha é grande, a fé é pequena. É uma montanha contra uma semente, mas o Senhor está dizendo: eu dou vida para a semente. Eu dou vida para a semente. Aonde só havia impossibilidade, agora há um poder dentro da semente que vai se manifestar. E talvez você esteja aqui, eu não sei da sua condição, mas talvez com a sua cabeça inchada, com seus olhos cheios de lágrimas. Talvez não uma lágrima que eu vejo agora nos seus olhos, mas está dentro da sua alma. E você chegou aqui com uma força pequena. Você chegou aqui hoje com um ânimo pequeno. Você chegou aqui com uma motivação pequena, com uma fé pequena, com uma oferta pequena, com o coração apertado, se arrastando, mal consegue adorar hoje aqui. Você não tem força para levantar a mão e adorar a Deus. É pequeno, mas está vivo. A fé é pequena, mas é uma fé viva. E eu quero então encorajar você a colocar essa fé em prática, e a você se levantar em nome de Jesus, da autoridade, do poder do nome de Jesus. Há mais poder numa pequena semente do que numa grande montanha. Há mais poder numa pequena semente do que numa grande montanha. Há poder na fé que você carrega. Há poder na fé que Deus plantou dentro de você. É desproporcional. Tinha tudo para dar errado. A semente, a montanha grande, é imponente, é pesada, ela cobre toda a paisagem, ela rouba a cena, ela te impede de enxergar e ver. Mas o Senhor está dizendo: sou eu que faço e eu te surpreendo. Eu plantei dentro de você uma semente viva. Deus vai te dar grandes vitórias, mesmo você tendo coisas pequenas. Não depende daquilo que sai da sua mão, depende daquilo que sai da boca de Deus. E Deus está dizendo: tudo é possível. Então eu declaro uma unção sobre a sua vida hoje. Declaro uma unção, um poder, uma autoridade sobre a sua vida hoje, que você vai abrir a sua boca em fé para a montanha que está diante de você e vai dizer: saia, e ela vai sair. Você vai olhar para a sua enfermidade, vai olhar para a sua crise, vai olhar para a sua dor, para a sua luta e vai dizer: montanha, saia. A minha fé é pequena, mas o meu Deus é grande. A montanha está morta, mas a sua fé, ela está viva. Então eu te chamo hoje, a vida em você. A montanha é morta, o diabo está morto, mas a vida em você. Eu declaro vida sobre a falência, vida sobre a morte, uma fé viva, um Deus vivo, e as montanhas vão sair no poder do nome de Jesus.